Alunos, um bom dia. Hoje o nosso assunto será referente a domicílio. Antes de mais nada, nós temos que ter em mente que domicílio nada tem a ver com residência. São dois conceitos totalmente distintos. No nosso dia a dia nós costumamos acreditar que domicílio e residência seriam conceitos que se confundiriam, mas tecnicamente não. Na verdade, quando nós nos referimos à residência, estamos nos referindo a um aspecto fático, a um local onde você está. Então, eu resido na rua tal, número tal. Mas domicílio é um conceito jurídico e, portanto, pelo menos em princípio, o domicílio de uma pessoa natural é a sua residência somada a um outro elemento chamado ânimo definitivo. Então, para o início de nossa aula, nós vamos começar com domicílio, especificamente, domicílio da pessoa natural, e como apenas um conceito inicial, vocês vão perceber que no decorrer da explanação, esse conceito vai se tornando fluido, mas para fins de concurso e inicialmente, nós temos o domicílio da pessoa natural formado por dois elementos. Primeiro, a própria residência. Porém, a residência não é elemento suficiente. Você tem que ter também o que nós denominamos de ânimo definitivo. Este primeiro, residência, a nossa doutrina chama de elemento objetivo. Haja vista que é um fato que eu resido naquela rua tal, número tal. Então temos como elemento objetivo. Temos também o segundo elemento chamado elemento subjetivo. Subjetivo porque vem justamente da intenção do sujeito, da intenção da pessoa, que é o ânimo definitivo. O que seria esse ânimo definitivo? A tradução é simples, pessoal. Vontade de permanecer. Maior problema se coloca quando numa questão de concurso você precisa identificar esses dois elementos para encontrar o conceito de domicílio. Então, muito cuidado, pessoal. Quando aqui se fala em vontade de permanecer, é porque você quer estar naquele local, naquela situação geográfica, para exercer os seus direitos e cumprir com as suas obrigações. Então, todas as vezes que na hora do concurso, na questão do concurso, vier algumas expressões que trabalhem com algo temporário, com você estar situado temporariamente num local, não será, pelo menos não neste conceito inicial, o seu domicílio. Então, como é que numa questão de concurso você identifica que a pessoa não é domiciliada naquele local? Todas as vezes que vocês encontrarem expressões como ele está lá residindo ocasionalmente, temporariamente. Alguém que está num hotel, alguém que está numa casa de praia, alguém que viaja a trabalho, mas vai voltar. Alguém que sai para o exterior e vai fazer um curso, mas com a intenção de, terminando o curso, retornar. Em todos esses locais, falta o ânimo definitivo, a vontade de permanecer. E, consequentemente, não haverá, nesses casos, domicílio. Então, apenas para ressaltar, posso fazer esta pequena observação aqui. Não é domicílio. Residências temporárias ou ocasionais. Apenas a título de exemplo, posso citar algumas questões de concurso que trabalharam justamente esses dois elementos e afirmava que fulano ocasionalmente ia para a casa de praia dele no final de semana, no feriadão que está chegando. No instante lá ele está residindo, no instante lá ele morar ou ficar lá temporariamente, faltará este elemento subjetivo necessário à caracterização do domicílio. Viagem também para o exterior, ou mesmo viagem para outro estado,
com a intenção de fazer um curso e retornar ao teu domicílio inicial, não fará daquele local onde você está o seu domicílio. Então, muito cuidado com moradas ou residências temporárias ou ocasionais. Falta o elemento subjetivo e, portanto, não é domicílio. Mas como eu informei aos senhores, isto aqui é só um conceito inicial. Nós vamos observar que este conceito ele vai se moldando às circunstâncias. E a primeira situação que vocês têm que ter em mente também para fins de concurso é a possibilidade de nós, pessoas naturais, termos mais de um domicílio. Eu posso até dizer, mas como eu informei aos senhores, isto aqui é só um conceito inicial. Nós vamos observar que este conceito ele vai se moldando às circunstâncias. E a primeira situação que vocês têm que ter em mente também para fins de concurso é a possibilidade de nós, pessoas naturais, termos mais de um domicílio. Direitos e cumprir obrigações? A depender da natureza desse direito ou obrigação, eu tenho direitos e obrigações em minha residência, com ânimo definitivo, mas tenho também no meu trabalho. E, consequentemente, o nosso ordenamento jurídico adota a teoria da pluralidade domiciliar. Basicamente afirmando que se você reside com ânimo definitivo em um local, em um município, mas exerce a sua função em outro, ainda que você exerça a função de forma alternada em vários locais, cada um desses locais será o seu domicílio. Então imaginem um exemplo. Eu resido com ânimo definitivo em Olinda, mas exerço a minha profissão aqui em Recife. E exerço também, e aí é bem um exemplo, porque eu não faço isso, mas exerço também a minha função na Paraíba e no Rio de Janeiro. Então eu fico aqui trabalhando segunda e terça, quarta-feira eu estou na Paraíba, quinta e sexta-feira estou no Rio. Sábado e domingo eu estou em casa, porque senão minha mulher me deixa. Então vocês viram, eu exercendo a minha profissão e residindo com ânimo definitivo em lugares diferentes. Então eu posso, neste exemplo que eu citei para vocês, afirmar sem problema nenhum que eu tenho 4 domicílios. Olinda, Recife, Paraíba e Rio de Janeiro. Porque o que caracteriza a pluralidade domiciliar não é só você residir com ânimo definitivo, mas exercer a profissão em lugares diversos e de forma alternada. Então essa expressão residir habitualmente ou exercer a profissão de forma alternada é a expressão utilizada por nosso código e adotada pela maioria dos concursos para mostrar a pluralidade domiciliar. Pessoal, a pergunta do nosso colega é: professor, essa questão atinente à existência de domicílio tem aplicação prática? Eu poderia apontar para você a mais importante aplicação prática. De acordo com o nosso Código de Processo Civil, que vocês observarão na disciplina referente, para que você entre, isso é só uma regrinha geral, comporta exceções, mas para que você entre com ação judicial contra alguém, você tem que entrar no domicílio do réu. Então, se eu quero acionar você, desculpa, como é teu nome? Almir. Você é domiciliado aonde, Almir? Recife, Olinda, Recife. Então, eu tenho que propor uma ação judicial contra você em Recife. Essa é a tamanha relevância, dentre outras. Mas essa é a tamanha relevância, porque se eu proponho contra você em outro local, o juiz que julgará o caso não terá competência. É o que nós aprendemos em processo civil, competência territorial. E você, como réu, em sua defesa já vai apresentar uma chamada exceção de incompetência para dizer que aquele juiz não é competente e que aquele processo deve ser remetido para Recife. É assim que funciona. Então, existem algumas aplicações práticas, de fato, mas essa é a mais importante explanada. A pergunta da nossa colega é: professor, essa questão da alternância, a fim de caracterizar o domicílio profissional,
precisa ser em empresas diferentes ou trabalhos diferentes? Resposta: não necessariamente. A conclusão da nossa colega é: professor, então todo mundo tem 2 domicílios. Não necessariamente. Não, de fato. Então, como comumente nós residimos com ânimo definitivo num local, né, num município, e exercemos a profissão em outro, comumente nós temos uma pluralidade domiciliar. É muito natural. Há pessoas que têm bem mais que isso. Imagine um determinado sócio de um escritório de advocacia que tem suas filiais espalhadas no Brasil e ele alternadamente as visita. Lembrem-se, gente, precisa dessa alternância. Se ele vai no ano de 2010 num determinado local e 3 anos depois aparece no outro, isso não é alternância. Para fins de concurso, muito cuidado. Essa alternância eu já tive a oportunidade de ver de 2 formas. A primeira foi uma alternância diária. Segunda e terça no local, terça e quarta no outro. Sempre voltando na segunda e terça para o primeiro. Já tive também a oportunidade de ver uma questão de concurso onde essa alternância era mensal. O camarada passava 5 meses exercendo a função numa filial da empresa e 7 meses na sede. Depois voltava, depois dos 7 meses, aquela filial. Então ele ficava nesta alternância, ainda que a alternância fosse mensal. Não vi alternância anual, até porque me parece que seria um pouco de forçação de barra. Mas até a mensal, anotem, sim, caracteriza a alternância. A pergunta da nossa colega é: professor, trazendo a questão da competência territorial, que é processo civil, e eu não vou me estender muito. Então, no caso profissional, você poderia ser demandado não só onde está localizada a filial, mas também onde está localizada a sede? Resposta: sim. Na verdade, quando nós nos referimos a domicílio, nós não nos referimos a uma rua específica ou local específico. Na verdade, a gente observa o domicílio como um âmbito municipal, porque geralmente os municípios possuem a sua própria, nós denominamos a sua própria comarca, e portanto ali você propõe a ação. Mas, de fato, o local onde você exerce a sua função profissional, o local onde você exerce os seus estudos, desde que lá seja reiterado, sim, você pode caracterizar como domicílio sem problema nenhum. O curioso é que da mesma forma que nós temos residência com ânimo definitivo e tem um conceito inicial de domicílio, da mesma forma que é configurada a existência da pluralidade domiciliar, vocês têm que ter em mente, e é por isso que eu disse que esse primeiro conceito, ele é fluido, ele é só um a priori. Você tem que ter em mente que há pessoas que não possuem residência habitual, confere. E, portanto, faltaria a eles esse primeiro elemento. Como caracterizar, então, o domicílio? Mais uma vez, ressalto, é apenas um conceito inicial e vocês vão ver agora a possibilidade de alguém ter domicílio sem ter uma residência habitual. Nós chamamos de domicílio do itinerante, justamente porque a pessoa, em razão da sua profissão ou da opção de vida, não para, ou em razão da sua falta de condição social. Então nós temos como domicílios dos itinerantes, aquelas pessoas que não têm uma residência habitual, o lugar onde ela for encontrada. Porque ela precisa, como nós narramos aqui a questão da competência territorial, ela precisa, ainda que ela não tenha uma residência habitual, ela precisa estar juridicamente localizada em algum local para exercer os seus direitos e cumprir com as suas obrigações. Então, ainda que ela não tenha uma residência habitual, ela tem sim um domicílio. Conclusão: todo mundo tem um domicílio. Lugar onde for encontrado.